Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dilema moderno super fascinante que foi explorado numa transmissão da Rádio Vibe Mundial. Afinal, por que tanta gente se sente vazia por dentro, mesmo depois de alcançar todos aqueles marcos de sucesso que a sociedade exige? Esse conteúdo faz um raio-x sobre como a desconexão com a nossa própria alma e a perda dos nossos mitos pessoais geram crises profundas. E claro, o mais importante, como a gente faz para encontrar essas raízes de novo. Bom, para mapear essa jornada, a gente vai passar pelos seguintes pontos hoje: a crise do vazio existencial, as máscaras e pressões sociais, a nossa desconexão com os mitos pessoais, a magia dos ciclos naturais e, por fim, um ritual prático de enraizamento. Então vamos direto ao ponto número 1, a crise do vazio existencial. O debate já começa levantando aquela pergunta que não quer calar. Por que seguir aquele roteiro clássico da vida, casar, garantir um bom emprego, seguir uma rotina bonitinha, ainda deixa muita gente com aquele aperto no peito, sentindo que falta algo? É o tipo de reflexão que faz a gente parar tudo o que está fazendo, né? E o material aponta sintomas bem específicos que nascem dessa crise. Sabe a síndrome do ninho vazio, quando os filhos crescem e saem de casa? Ou aquela distância emocional silenciosa que surge do nada nos relacionamentos? É nessas horas que somos forçados a bater de frente com o nosso vazio interno. É como se a gente passasse a vida inteira atuando no piloto automático e quando a cortina fecha e o show acaba, bate aquela dúvida cruel. Quem somos nós longe desse palco todo? E isso nos leva diretamente para a nossa segunda parte, máscaras e pressões sociais. Para dar uma dimensão do quão superficial e desconectada a nossa sociedade ficou, o relato traz uma história no mínimo chocante. Imagina só, uma cliente atacou violentamente o próprio cabeleireiro simplesmente porque não gostou do corte. Quer dizer, um cabelo que ia crescer em questão de dias. O argumento central aqui é muito forte. O mundo de hoje valoriza absurdamente mais a embalagem, a imagem externa, do que a essência e a saúde mental da pessoa. E é exatamente aí que o conflito fica evidente. De um lado, temos o peso colossal dos mitos externos, aquelas regras da sociedade, a pressão para ser impecável na carreira, os padrões impostos de todas as formas. Do outro lado estão os nossos mitos internos, que representam a jornada genuína da alma, os desejos autênticos e a busca pela felicidade. E o problema é que quase sempre esse lado interno acaba sendo brutalmente esmagado para satisfazer o que as pessoas lá fora esperam da gente. O que nos puxa direto para o terceiro ponto: a desconexão dos mitos pessoais. Chegamos num conceito-chave aqui, o mito pessoal, também conhecido como a jornada do herói ou da heroína. Olha, não estamos falando de história de fantasia, tá? O mito pessoal é a nossa bússola interna, é aquela narrativa que aponta para o que realmente traz significado. Quando a gente abandona essa bússola para tentar viver através da lente dos outros, a gente não ganha só frustração, a gente ganha um verdadeiro adoecimento da alma. E o impacto de desconectar da própria alma é devastador. Muitas das doenças físicas e emocionais graves de hoje vêm direto dessa perda. A gente começa a perder a identidade, passa a julgar desejos humanos supernaturais como sendo algo ruim ou errado. E o que acontece? A vida perde completamente a magia. Em vez de termos nossos rituais e histórias profundas, a gente passa a depender só de meia dúzia de eventos padronizados, como uma formatura aqui, um casamento ali, fica só o roteiro, sem o menor sentido. Mas como virar esse jogo? Vamos para a parte 4, a magia dos ciclos naturais. O material resgata a sabedoria das fases da Lua para nos lembrar de uma coisa básica. A nossa vida, assim como a natureza, tem ritmos próprios que não dão para ser ignorados. Tem a Lua nova, perfeita para plantar intenções, a crescente para nutrir e desenvolver, a cheia, que é o momento da colheita, e a minguante, aquela hora vital de podar, de soltar o que não serve mais. Entender que é impossível estar 100% do tempo na fase de colheita traz um alívio gigante. É libertador. E falando em plantar, tem um destaque muito legal para o evento astrológico da Lua Nova em Touro. Ele traz uma metáfora poderosa. Não adianta plantar semente ali no raso. Se não tiver raiz, o primeiro vento forte que bater leva tudo embora. A energia de Touro pede enraizamento, pede chão. É um chamado para criar bases sólidas, para que a nossa estabilidade emocional não seja varrida pelas tempestades das redes sociais e dessas pressões todas. O que nos leva ao nosso quinto e último ponto: enraizamento e ritual de retorno. O conteúdo traz um ritual prático, bem em pé no chão mesmo, para essa reconexão. Pede uma noite tranquila, roupas claras e um banho de limpeza para trazer renovação. Depois, entram 3 velas, verde para prosperidade, rosa para autoestima e marrom para o aterramento.
Adiciona terra, arroz cru como semente, louro, canela e as moedas douradas. Tudo isso serve como uma ferramenta visual e simbólica para ancorar de vez essa ideia de raízes sólidas e proteção. A mecânica disso tudo transforma um processo psicológico numa ação concreta. Primeiro, a ideia é que a gente escreva, aliás, que a gente despeje em um papel todos os nossos medos e fardos para, literalmente, enterrar isso na terra. É o fim de um ciclo que não se sustenta mais. Em seguida, os desejos mais profundos são plantados junto com as moedas e ervas. E para fechar, o exercício de fechar os olhos e visualizar raízes profundas saindo dos nossos pés e se conectando com o centro da terra. É um exercício de intenção que é simplesmente incrível. E o bacana é como o material constrói uma ponte genial com o nosso dia a dia. Porque, por mais fascinante que seja um rito místico com velas e ervas, o processo de reencontrar a própria alma não acaba ali. Buscar ajuda prática através de terapia, de coaching ou de mentoria funciona como os nossos rituais modernos. Esses profissionais são os nossos guias contemporâneos para nos ajudar a arrancar essas máscaras sociais e finalmente redescobrir o nosso mito pessoal. Tem uma frase da transmissão que é uma verdadeira virada de chave. Você não tem que nada. A única coisa que você precisa é ser feliz. Isso resume toda a jornada. O peso daquela obrigação constante que vem de fora precisa ser derrubado. O convite é justamente esse: parar de pedir permissão para ser autêntico e focar naquilo que realmente cura a nossa desconexão interna, que é uma alegria silenciosa e profunda. E para encerrar a nossa análise, deixamos essa reflexão final. Em que momento a gente perdeu a conexão com as nossas próprias almas? E mais importante, quais raízes a gente vai plantar hoje para conseguir encontrá-las de novo? A gente sabe que honrar a nossa própria história não acontece do dia para a noite, mas toda grande mudança exige um primeiro passo. Muito obrigado por mergulhar nesse conteúdo com a gente. Que essas ideias sirvam de inspiração para transformações gigantescas. Até a próxima!